Um bom dia. Nós vamos entrar na definição de derivadas e vamos ver isso aqui, né, graficamente. Né? Aqui a gente tem um gráfico da função y igual a f de x, essa curva linha cheia aqui, né, passando pelos pontos P e Q. O ponto P tem coordenada 1 e f de 1, e o ponto Q tem coordenada genérica x e f de x. Eu quero a derivada da minha função f de x no ponto de coordenada x igual a 1. Certo? Eu vou logo adiantando que a gente simboliza essa derivada por f' de 1. Derivada da função no ponto de coordenada x igual a 1. Certo? E adiantando logo que essa derivada é simplesmente o coeficiente angular da reta tangente, que eu estou colocando sempre em vermelho, né? Tangente à curva no ponto P, de coordenada x1. Certo? Repetindo, a derivada seria o coeficiente angular ou inclinação tangente do ângulo beta da reta tangente à curva no ponto P, que tem coordenada x igual a 1. Então isso seria a derivada, tangente de beta, que eu simbolizo por f' de 1. Derivada da função f no ponto 1. Como é que você constrói essa derivada? Você pega aqui a reta secante, a curva, passando pelo ponto que interessa, que é o ponto P, e por um outro ponto arbitrário qualquer, de coordenada horizontal x. Certo? Quem é a inclinação da reta secante? Tangente de alfa. Certo? Inclinação ou coeficiente angular, que é quem? Cateto oposto. Observe que P, Q e Q' formam um triângulo retângulo. Né? Então, tangente de alfa seria cateto oposto, f de x menos 1, né? Certo? F de x menos f de 1, aliás, né? F de x menos f de 1 sobre cateto adjacente. Ó, x menos 1, ou seja, essa distância aqui. Cateto oposto sobre cateto adjacente, tangente de alfa. Aí você faz o ângulo alfa convergir para o ângulo beta. Ou seja, a reta secante virar a reta tangente. Como é que você faz isso? Faz o x se aproximar de 1, né? Ou seja, você faz o quociente, a tangente do ângulo alfa, e depois faz o x se aproximar de 1. Limite quando x tende para 1. Você está fazendo o ponto Q se aproximar do ponto P, mas sempre em cima da curva. Certo? Se esse limite existir, pronto, então você encontrou a derivada da função no ponto de coordenada x igual a 1. Então ela é simplesmente o coeficiente angular da reta tangente à curva, que é a linha em vermelho, no ponto de coordenada x igual a 1. Certo? Então, faz esse limite. Como é que você faz para encontrar a derivada? Faz o quociente, faz esse quociente. Depois que encontrar esse quociente, faz o limite. X se aproximar de 1. Se o limite existir, então você encontrou a derivada da função no ponto de coordenada 1, que eu simbolizo por f' de 1. Olha, a definição de derivada que a gente acabou de falar, né? Aqui no ponto de coordenada x igual a 3, eu tenho uma curva passando por A e B. A derivada da função em x igual a 3, que eu simbolizo por f' de 3, é o limite desse quociente aqui, né? Certo? Ou seja, eu quero derivada da função no ponto em cima do ponto A, que tem coordenada x igual a 3. É simplesmente a tangente de beta, que seria o coeficiente angular da reta tangente, né? Ou inclinação da reta tangente, no ponto de coordenada x igual a 3, né? Tangente de beta. Ou seja, para achar a derivada você faz esse quociente, depois faz o limite quando x se aproxima de 3. Se esse limite existe, então é a derivada da função no ponto x igual a 3. Lembrando aqui, né, que o ponto B, onde passa aqui a minha reta secante, de ângulo alfa, né, o ponto B tem coordenada horizontal x e f de x. Então, ou seja, você está pegando a tangente de alfa, né, cateto oposto, sobre cateto adjacente, que seria esse quociente, e fazendo o ponto x se aproximar do ponto 3. Ou seja, o ponto B se aproximar do ponto A pela curva. Certo? Bom, mas tem uma outra maneira de você escrever esse limite, certo? Outra maneira, na verdade, entre aspas, né? São duas formulações que simbolizam a mesma coisa, né? Uma outra formulação está aqui do lado direito, ó, certo? Aqui, a coordenada do ponto A eu não mudei, continua sendo 3 e f de 3, ó, 3 e f de 3. O que eu vou mudar aqui é simplesmente a coordenada do ponto B, certo? Aqui, nessa formulação, era x e a vertical era f de x. Nessa outra aqui, a coordenada horizontal do ponto B vai ser 3 mais h. A do ponto A é 3, né? A do ponto B é 3 mais h, certo?
Observe que a do ponto A é 3, isso quer dizer que eu estou chamando a distância na horizontal entre A e B de H. Ou seja, a coordenada do ponto B fica então essa distância aqui, ó, 3 mais H, certo? Se a coordenada horizontal é 3 mais H, quem é a coordenada vertical? F de 3 mais H. Então, o que muda dessa formulação para essa é simplesmente isso, certo? As coordenadas do ponto B. Aí você vai fazer a tangente de alfa, certo? Que vai ser quem? Essa distância aqui, ó, F de 3 mais H menos F de 3, dividido para a distância horizontal. Essa distância agora é simplesmente H, né? Dividido por H. Aí você faz o limite quando H se aproxima de zero. Você está fazendo a mesma coisa que fez aqui do lado esquerdo. Está fazendo o ponto B se aproximar do ponto A. Certo? Ou seja, são duas formulações equivalentes, né? Aí você vai encontrar a derivada da função no ponto 3. Certo? Tangente do ângulo alfa, cateto oposto, sendo o numerador desse quociente, né? Sobre cateto adjacente. Agora o cateto adjacente é simplesmente H. Enquanto aqui, né? Essa distânciazinha aqui seria x menos 3, né? Aqui é simplesmente H. Aí você faz o H tender para zero. Ou seja, você está fazendo a coordenada x do ponto B se aproximar do 3. Essa distância H fica cada vez menor, né? Se esse limite existir, você encontra a derivada na função no ponto de coordenada x igual a 3. Certo? Aí a gente pode generalizar, ou seja, duas formulações que significam a mesma coisa. Dão a mesma coisa, a derivada da função no ponto x igual a 3. Certo? Você pode também generalizar isso aqui, né? Trocando o ponto 3, certo? Aqui, né? Vou trocar o ponto 3 por um ponto de coordenada arbitrária qualquer, que eu vou chamar só de x. Certo? X. Eu quero encontrar a derivada da função no ponto de coordenada genérica x. Certo? Ou seja, a inclinação da reta tangente à curva. A linha vermelha aqui, a tangente de beta. Certo? F' de x. Aí você vai pegar um segundo ponto, você quer a derivada agora nesse ponto, mas você vai pegar um segundo ponto de coordenada o quê? X mais h. Aí você vai fazer f de x mais h menos f de x, ou seja, essa distânciazinha aqui, né? A vertical, dividido por h. Aí faz o h se aproximar de zero, ou seja, faz esse segundo ponto se aproximar do primeiro, onde eu quero calcular a derivada. É o ponto de coordenada x, certo? Ou seja, você está pegando essa formulação aqui e trocando 3 por um x arbitrário qualquer. Trocando 3 por x, só isso. Então, usa essa formulação, troca o 3 por x. Aí você vai achar f' de x, em vez de f' de 3. Certo? Ou seja, o x pode ser um ponto arbitrário qualquer no eixo horizontal. Se esse limite existe, você encontrou a derivada da função no ponto de coordenada x, que é a tangente de beta, certo? Inclinação da reta tangente ou inclinação da curva no ponto de coordenada x. Então eu posso chamar isso aqui também, inclinação da minha curva no ponto de coordenada x. Vamos aqui a um exemplo onde a gente vai calcular a derivada usando a definição, né? Certo? Que a gente acabou de ver. Eu tenho uma curva passando pelos pontos P e Q, P e Q, e eu quero a derivada no ponto de coordenada arbitrária x. A minha função agora é essa aqui, ó. F de x, raiz, deixa eu ampliar aqui, né? Tá. F de x é raiz quadrada de x. Como é que você faz? Você vai usar a definição aqui de derivada, né? Certo? F de x mais h. F de x mais h menos f de x dividido por h. Depois que fizer esse quociente, você vai fazer o limite quando h se aproxima de zero. Certo? Com isso a gente acha f' de x. O que é f de x mais h? Você vem na função original, tudo que for x, troco por quê? Troco por x mais h. Então eu vou trocar esse x por x mais h. Certo? Troco o x por x mais h. Então fica raiz de x mais h. Menos f de x, que é raiz de x, dividido por h. Certo? Eu vou fazer o limite disso aqui, desse quociente, quando h se aproxima de zero. Se você colocar só h0 aqui, ó, ao calcular o limite, você vai ver que vai dar 0 sobre 0. O que é que você vai fazer aqui então? Você vai pegar a expressão que a gente encontrou, certo? Essa aqui, né? E vai racionalizar o numerador. Você vai multiplicar em cima e embaixo pelo que aparece no numerador com esse sinal aqui trocado, em vez de um menos, um mais. É claro que tem que ser em cima e embaixo, né? Senão você vai trocar a expressão original, né?
certo? Ao fazer isso, observe que aqui você tem um produto de uma diferença com uma soma, certo? Produto de diferença com uma soma, né? Isso vai dar o quê? Primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Observe que o primeiro é x mais raiz de x, certo? X mais raiz de x, né? Primeiro ao quadrado menos o segundo é raiz de x, segundo ao quadrado. E no denominador? O denominador vai aparecer h que multiplica isso aqui tudinho, né? X mais raiz de x mais h menos mais raiz de x, né? Pronto. Ao numerador, x mais h, raiz de x mais h ao quadrado fica só x mais h. Menos raiz de x ao quadrado fica só x. Ou seja, no numerador, o x corta, ó, fica só h. Certo? Fica só h no numerador. E no denominador, fica h multiplicado por isso aqui tudinho, ó. Certo? Pronto. Agora, você pode, o que você pode fazer aqui agora? Você pode pegar a sua expressão, a sua definição de limite, de derivada, certo? E trocar a expressão original, que seria essa aqui, né? Ou seja, onde eu sei calcular o limite. Uma que eu sei calcular o limite, que é essa aqui, ó, que a gente acabou de encontrar, ó, certo? Então eu vou trocar x, raiz de x mais h menos raiz de x sobre h, vou trocar por essa aqui, certo? Ou seja, fica limite dessa expressão aqui, né? Tá aqui, né? Esse limite é fácil de calcular. H tendendo para zero, basta você colocar um H0 aqui, né? Certo? Fica raiz de x mais zero mais raiz de x. Ou seja, isso dá o quê? Simplesmente 1 sobre raiz de x mais raiz de x. 1 sobre 2 raiz de x. Certo? Esse limite é quem? A derivada da função raiz de x. A função raiz de x, original, e a derivada dela. Certo? 1 sobre 2 raiz de x, que eu simbolizo por f' de x. O que eu coloco aqui embaixo, ó, é os domínios das duas funções. Ó, das duas funções. A função f de x e a derivada dela, que a gente acabou de calcular. Valores que o x assume, né? Aqui você pode colocar qualquer valor x de 0 para frente. Então o domínio, todos os reais, contanto que sejam maiores ou iguais a 0. Certo? Já a derivada da sua função, raiz de x, o domínio dela já é menor, porque não inclui mais o zero. Ó. O x tem que ser maior que zero agora. Se você incluísse o zero, ia ficar 1 sobre raiz de zero. 1 sobre zero, indeterminado, né? Certo? Então o domínio dela, dessa função aqui, não inclui o zero. Certo? É menor do que o domínio da função f de x, que inclui o zero, né? X maior ou igual a zero, enquanto aqui é só x maior que zero. Certo? Nesses dois gráficos, eu estou trazendo a função f de x igual a raiz de x, que é esse gráfico aqui, e a derivada de raiz de x, que a gente acabou de calcular. F' de x, 1 sobre 2 raiz de x. Então observe que a raiz de x cresce com x. À medida que x cresce, a raiz também cresce, né? Raiz de 4, 2, raiz de 9, 3. Então x cresce, f de x ou y cresce também. Só que quando o x fica muito grande, esse crescimento fica cada vez mais lento, né? Essas retas em vermelho aqui é reta tangente à função em vários pontos. Certo? Esse ângulo aqui, o ângulo que a reta tangente faz com o sentido positivo do eixo x. Tangente desse ângulo, 90, 60, 20, beta, é simplesmente a inclinação da reta tangente, né? Então observe que no ponto x igual a zero, a reta tangente é vertical. Quanto à inclinação dessa reta tangente? Tangente de 90, infinito. Então não existe. Aí você vai fazendo agora o x crescer, observe que a reta tangente vai fazendo isso aqui, ó. Certo? Ou seja, a inclinação, a tangente desse ângulozinho aqui, ó, vai ficando cada vez menor. Esse ângulo com a horizontal vai ficando cada vez menor. E a tangente dele também, né? Certo? A tangente dele está representada aqui na derivada, ó. O ângulo vai ficando cada vez menor. A tangente, que é essa altura aqui, ó, vai ficando cada vez menor. Lembrando que a tangente é a derivada da função em cada ponto, né? Então, nesse ponto aqui, bem aqui, a reta tangente faz um ângulo de 60. Tangente de 60, 1,73 mais ou menos. Nesse outro ponto x, a reta tangente faz um ângulo de 20. Tangente de 20, 0,36. Então você pode imaginar a derivada como a tangente do ângulo que a reta tangente faz com sentido positivo do eixo x. Ou de maneira mais resumida, a inclinação da reta tangente. Certo? Então observe que essa inclinação vai caindo. O ângulo vai caindo, né? Essa inclinação vai caindo, a derivada vai ficando cada vez menor. Certo? Ou seja, o que é que significa essa reta tangente ficando cada vez menos íngreme? Significa que o seu y
está crescendo cada vez mais lentamente, certo? Em comparação com x. Está crescendo com a rapidez cada vez menor. Vamos falar da notação de derivada que você vai encontrar muito por aí. Lembrando que uma função y raiz de x, por exemplo, você pode escrever essa função como f de x é igual a raiz de x, né? Ou seja, a minha função raiz de x eu posso escrever assim como posso escrever assim, certo? A derivada da função f de x, a gente acabou de ver, que a gente simboliza por f' de x, né? A gente acabou de encontrar essa derivada e deu 1 sobre 2 raiz de x. Eu simbolizo por um f' de x. Você pode também simbolizar a derivada dessa função dessa forma aqui, ó. Y', certo? Y é a função raiz de x, y' é a derivada da função raiz de x. Então, são duas notações que você vê muito por aí. Você pode escrever a derivada como y' ou f' de x, certo? Uma outra notação muito comum, que você vai ver bastante, derivada da função em x é escrever df dx, certo? Isso aqui é só um simbolismo para a derivada da função com relação a x. A variável independente, você está dizendo que é x. Se a variável na horizontal, certo, independente, fosse um tempo, um t, você daria derivada de f com relação a t. Então isso aqui é outra notação para a derivada. F' de x, o df dx. Você está escrevendo aqui, na verdade, derivada da função raiz de x em relação a x é 1 sobre 2 raiz de x. Então, essas são as notações mais comuns que você vai encontrar por aí, certo? Agora, aqui, né? Vamos pegar aqui um pedaço do gráfico da função que a gente acabou de ver, né? Y raiz de x, certo? Um pedaço aqui em torno do x igual a 1, certo? A gente viu que a derivada a gente simboliza por y', 1 sobre 2 raiz de x, ou f' de x, né? Posso escrever dessa forma ou dessa forma aqui, certo? A derivada no ponto x igual a 1, coordenada x1, y1, né? Se colocar x1 aqui, o y dá 1, né? A derivada no ponto de coordenada 1, que seria a inclinação da reta tangente no ponto 1, ou a tangente do ângulo beta, né? Quem é que seria essa derivada? Olha, eu posso escrever assim, né? F' de 1, é claro que você vai substituir, né? Na função f', ou seja, f' agora é uma função, né? Certo? Troca o x aqui por 1, ó. Fica 1 sobre 2 vezes raiz de 1, certo? Ou seja, 1 meio. F' de 1 é 1 meio, certo? Então, para encontrar a derivada de uma função em qualquer ponto, é óbvio que você vai substituir na função derivada que você encontrou, na função f', e não na função f de x, certo? Pronto, o que é que significa esse f' de 1? Tangente do ângulo beta é igual a 1 meio, certo? Você pode escrever de outra forma também, ó, o f' de 1, derivada de raiz de x com x, lembrando que derivada de raiz de x com x dá o f', né? Certo? E essa barra aqui, eu boto a barra e boto x igual a 1. É para indicar que você está fazendo a derivada num ponto específico, no x igual a 1. Certo? Que você pode simbolizar assim também, ó. dy dx, já que você pode trocar raiz de x por y, então você pode simbolizar assim, ó, dy dx em x igual a 1. Você está indicando só que está fazendo a derivação, está encontrando a inclinação, não é num ponto qualquer, não é no x2, não é no x3, é no x1, certo? Que dá 1 meio, que é a tangente desse ângulo beta, certo? Quem é essa tangente do ângulo beta? Delta y sobre delta x. Lembrando agora, observe que eu estou pegando, para calcular aqui o delta y sobre delta x, estou pegando 2 pontos em cima da reta tangente, né? Certo? Se você pegar o delta x de tamanho 1, certo? Delta x de tamanho 1, a tangente de beta fica cateto oposto, delta y, sobre 1, sobre cateto adjacente, né? Então, aqui, o que seria a tangente do ângulo beta? Ou derivada da função em 1, f' de 1. Rapidez com que y cresce em comparação com x. Se essa derivada fosse grande, a minha reta tangente seria bem íngreme, e esse delta y seria bem grande, certo? Quanto maior a derivada, mais íngreme é a reta tangente, ou mais íngreme é a curva, certo? Se o seu y cresce bem devagar com x, a reta tangente ela é bem quase horizontal, né? Forma um ângulo bem pequeno com o eixo horizontal, certo? Ou seja, esse delta y é bem pequeno, ok? Vamos usar a definição de derivada para encontrar a derivada da função f de x, 1 sobre raiz de x, ou f' de x. Então a gente quer encontrar esse f' de x aqui. Bom, a gente usa a definição,
Você faz o limite quando h tende a zero desse quociente aqui, f de x mais h menos f de x sobre h, certo? Vamos ver esse quociente aqui primeiro, certo? Que eu coloquei aqui separado. O que é f de x mais h? Você vai na função f de x, tudo que for x, coloca x mais h, né? Então vai ficar 1 sobre x mais h. Então, 1 sobre x mais h. Menos f de x, que você troca por 1 sobre x, né? Dividido por h. Aí você ajeita esse numerador aqui. Tira o MMC, que é x vezes x mais h, tá aqui, né? Certo? E dá o que esse numerador? X vezes x mais h, dividido por x mais h, dá só x. X vezes 1, x. X vezes x mais h, dividido por x, dá x mais h, vezes 1, x mais h. Tendo cuidado desse sinal menos aqui, ó. Lembrando que esse sinal menos pega tudo que está na frente dele. Então, se aqui vai ficar, ó, x vezes x mais h dividido por x, x mais h. Então, esse x mais h, ele vai estar na frente do sinal menos, né? Então, você coloca parênteses. Tem que ter cuidado com isso, certo? Ou seja, o sinal menos pega o x e o h. Então, esse numerador aqui fica simplesmente, ó, o x corta com x menos x, 0. Menos h. Então fica menos h, né? Sobre x que multiplica x mais h. E aqui h, que eu posso escrever como h sobre 1. Só para ficar evidente que se trata da divisão de duas frações, né? Aqui é a primeira, o numerador, aqui é a segunda, né? Certo? Quociente de duas frações. Repita a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. A segunda é h sobre 1. Então fica 1 sobre h. Então observe que agora corto um h em cima com um h embaixo. Certo? Eu repeti essa aqui e multipliquei pelo inverso da segunda, que é h sobre 1. Certo? Aí corto o h com h, fica menos 1 sobre x, que multiplica x mais h. Então, eu fiz esse quociente, agora eu vou fazer o limite. Esse quociente aqui, ele deu simplesmente menos 1 sobre x, que multiplica x mais h. Agora eu faço o limite. Então, usando a definição derivada, né, a minha função original fica só menos 1 sobre x mais h. X que multiplica x mais h, né? Aí você faz o h tender a zero. Ou seja, é simplesmente pegar esse h aqui, troca por zero. Fica menos 1 sobre x2. Certo? Ou seja, primeiro você faz o quociente, simplifica ele, e viu que esse quociente deu isso aqui. Aí você faz o limite, né? Não do quociente original, faz desse aqui, né? Quando h tende a zero. Então, esse limite dá simplesmente menos 1 sobre x2. Substitui h por zero. Então, você encontrou que a derivada da sua função f de x, 1 sobre x, é f' de x, menos 1 sobre x2. Certo? Essa é a derivada da minha função f de x. Ou seja, isso aqui é uma segunda função, né? Observe, aqui do lado direito, eu coloquei o gráfico da função 1 sobre x. F de x 1 sobre x, ou y é 1 sobre x, né? Certo? Então, observe que ela, do zero para frente, ela decresce de mais infinito até zero, e do zero para trás, ela cresce de menos infinito até zero. Certo? Ou seja, a função f de x é 1 sobre x, e f' de x, a derivada que a gente acabou de encontrar, é menos 1 sobre x2. Você pode usar essa notação aqui também, ó. Derivada em relação a x de 1 sobre x, y, a minha função original, é menos 1 sobre x2. Posso usar essa notação, como posso usar também dy dx, para indicar a função derivada, menos 1 sobre x2, né? Ou y', menos 1 sobre x2. Então, essas aqui são outras notações para a derivada da função 1 sobre x, que aparece muito também. Y' ou dy dx. Certo? Que simboliza o quê? A derivada da função f de x, que dá menos 1 sobre x2. Certo? Para a gente finalizar esse vídeo, eu quero terminar com uma pequena análise, uma análise rápida da função f de x, 1 sobre x, e f' de x menos 1 sobre x2. São a função que a gente acabou de ver, né? A gente viu 1 sobre x e viu a derivada dela, o f' de x, menos 1 sobre x2. Nesse gráfico de cima, eu estou colocando a função 1 sobre x, a parte positiva, o x do zero para frente. Certo? Observe que à medida que o x cresce, o y, ou 1 sobre x, decresce, fica cada vez menor. No gráfico de baixo, eu estou colocando a função
f' de x, a derivada de 1 sobre x, que é menos 1 sobre x2, certo? Essas retas em vermelhos são retas tangente à curva 1 sobre x em vários pontos. O beta é o ângulo que a reta tangente faz com sentido positivo do eixo x, certo? E a tangente dele a gente sabe que é a inclinação da reta tangente, ou a derivada da função no ponto, dentro, que é o que está no gráfico de baixo. Vamos fazer uma pequena análise aqui, com o x crescendo do zero até mais infinito. Observe que o x se aproximando do zero, a reta tangente vai ficando cada vez mais íngreme. Ela vai tendendo a ficar, ela vai tendendo a vertical, né? Certo? Ou seja, o ângulo que ela faz com o eixo x é 90 graus, certo? Aí você faz o x de zero crescer agora. Observe que a reta tangente vai fazendo isso, né? O ângulo passa de 90 graus, 91, 92, 93, 94, 95, 100, certo? O x crescendo, o ângulo continua aumentando, ó, 160, 175, certo? E a tangente desse ângulo, se você construir um círculo trigonométrico, um círculo de raio 1, você vai ver que ao passar o ângulo crescer de 90 para 180, certo? A tangente vai de menos infinito até zero, certo? Menos infinito até zero. Eu coloquei o círculozinho aí do lado, certo? Mas a tangente desse ângulo é simplesmente o gráfico de baixo, ó, a derivada da função 1 sobre x, certo? Então, faça o x crescer de zero até mais infinito. A reta tangente vai ficando cada vez menos íngreme, o ângulo que faz com a horizontal vai ficando cada vez maior, se aproximando de 180. Se aproximando de 180. A tangente vai do menos infinito, decresce de menos infinito até zero. Ou seja, decresce não, cresce, né? Que de menos infinito até zero está crescendo, né? Menos infinito cresce até zero, certo? Então observe que a tangente é sempre negativa. Por exemplo, quando o ângulo for 95 graus, a tangente de 95, menos 11,4, certo? Que é a derivada da função nesse ponto aqui, né? Menos 11,4. Aí você faz o ângulo crescer. Quando o ângulo for 100, a tangente, menos 5,7. 160, menos 0,36. Ou seja, está crescendo, mas sempre negativa, né? Lembrando que essa tangente negativa, ela significa apenas que o seu x está crescendo e o y está decrescendo, certo? E a reta tangente ficando cada vez menos íngreme, significa que está decrescendo cada vez mais lentamente. Está decrescendo, mas cada vez com mais lentidão, à medida que o x cresce, certo? Bom, então era essa observação que a gente queria fazer.